Boa noite a todos. Estamos aqui para a nossa quarta aula de inglês no cursinho pré-ENEM. Antes da gente começar a nossa aula de inglês, uma primeira dica: não vamos fazer que nem o nosso colega aqui, olhar uma questão de inglês e falar tá em inglês e não resolver nada. Para isso a gente está tendo as aulas aqui de línguas estrangeiras, de inglês e espanhol. Então, vamos para a nossa aula 4. Hoje a gente vai ver o verbo to be em frases interrogativas e frases negativas, algumas perguntas com to do, perguntas com what, when, where e why, e perguntas para melhorar o seu inglês. E também alguns pronomes pessoais, alguns verbos regulares e irregulares, e o uso do there is e there are, e o uso de uma ferramenta, e o wish. E agora a gente vai ver um pouquinho de algumas contrações com o verbo to be. Aqui, you are. Aqui do lado a gente tem a forma como ele é escrita. You are. Você é ou você está. Depende do contexto, que é o que a gente tinha falado na aula anterior. He is. Aí aqui dá para você ver a forma como ele é falado, não é a forma como ele é escrita. A forma como ele é escrita vem primeiro, depois vem como é a forma falada dele. E aí do lado de cada um eu tenho as contrações, que é como a maioria fala em inglês e aparece muito em textos e músicas. Então, you are fica your, he is fica his, she is fica she's, it is fica its, we are fica your, they are their, que eles são ou eles estão também. E agora na forma negativa, negative form, is not. Aqui é a forma como ele é escrita e aqui é a forma como ele é falada, na sua forma negativa. E aqui é a contração, isn't, a forma como é escrita e a forma como é falada. Are not, aren't, do not, don't, does not, doesn't, cannot, can't. Esses dois primeiros são o verbo to be, e esses três aqui, eles são verbos auxiliares do inglês. E algumas perguntas com to be. As perguntas eu só vou inverter o verbo. Em vez de falar you are hungry, você está com fome, para fazer a pergunta eu inverto. Eu falo are you hungry? Você está com fome? A mesma coisa em todas essas abaixo. Em vez de falar she is your sister, como eu estou perguntando, eu inverto. Fica is she your sister? A mesma coisa embaixo. They are American, como eu estou perguntando, eu vou falar are they American? Are you my friend? Você é meu amigo? Is the bus late? E esse daqui é a forma do verbo to be no passado. Em vez de ser o is, como tá aqui em cima no is the bus late, vai ser was. É o verbo to be no passado. Was the movie good? O filme era bom. E agora, algumas perguntas com o to do. O do, ele é um verbo auxiliar, que vai ajudar na construção das frases em inglês. E a nossa primeira frase é do you speak English? Você fala inglês? E aí o does, ele vai ficar para a terceira pessoa no singular, que é he, she e it. Does he speak my language? Ele fala a minha língua. Do you love me? Você me ama? E aqui o did
Ele também é um verbo auxiliar parecido com do, só que a diferença é que ele tá no passado, já que ele tá perguntando se ele gostou do filme. Então fica Did you like the movie? E agora perguntas com what, when, where e why. Essas information questions são algumas das palavrinhas que vão ajudar a gente a fazer perguntas-chave. What, e aí a forma como se escreve, e do lado a forma como se fala, e do mais à frente como a tradução. What, when, where, who, why, how, how much, how many. E no caso, what, o que, when, quando, where, onde, who, quem, why, porquê, how, como, how much, quanto, how many, quantos. E algumas perguntinhas com as information questions que a gente viu, acabou de ver. What is your name? Que é uma perguntinha chave, né? Where do you live? When is the concert? How much does it cost? Why are you going? Who is going with you? What day is it? What time is it? What school do you attend? What bus do I take? Então, a primeira está perguntando o nome, what is your name? A segunda está perguntando para a pessoa onde é que ela vive, where do you live? Onde ela mora. When is the concert? Quando que é o concerto, o show? How much does it cost? Essa aqui é uma pergunta para quando você quer saber o preço das coisas, dos produtos. Why are you going? Porque você está indo. Who is going with you? Quem está indo com você? E para perguntar o dia e o horário. Para perguntar o dia é what day is it? E para perguntar a hora é what time is it? What school do you attend? Que escola que você vai? Qual é a sua escola, né? What bus do I take? E que ônibus que eu pego? E agora algumas perguntas para melhorar o nosso inglês. Essas aqui são perguntinhas chaves que a gente aprende, que é muito bom aprender para quando a gente está em dúvida em questões de inglês. A primeira é What does this mean? O que significa isso? Então, se você está com dúvida e aí aponta para uma palavra, tá lá com seu professor ou com alguém que sabe inglês, aí você pergunta What does this mean? E how do you say tal coisa in English? How do you say computador in English? Aí você pergunta How do you say computador in English? Como se diz isso em inglês? How do you spell? Como se escreve, ou também pode ser como se pronuncia. Mas também pode ser How do you pronounce this? How do you pronounce this? Essas são algumas perguntinhas chaves que é importante aprender para melhorar o nosso inglês. E agora, os pronomes pessoais que a gente viu na aula passada. Quais são eles? I, you, he, she, it, we, they. Só que agora a gente vai fazer uma atividade rapidinha. Aqui vai estar uma frase com um sujeito e aí a gente vai tentar substituir ele com um pronome pessoal para ver se a gente consegue lembrar. Então, a primeira frase é Tom went to Spain. O Tom foi para a Espanha. No caso, Tom é ele, então seria he. He went to Spain. Aí agora a próxima frase. Paola lives there. A Paola vive lá.
Paula quem? É ela, então she lives there. Spain is a great country. A Espanha é um país fantástico. Como a Espanha é um país, a gente vai usar it. It is a great country. Porque resume como se fosse uma coisa. Lembrando que o it ele sempre tem essa peculiaridade. Tommy e Paula are friends. O Tommy e a Paula são amigos. Como são duas pessoas, então é they, eles. Né? They are friends. Eles são amigos. Então, depois dessa atividade rapidinha que a gente fez para relembrar os pronomes pessoais, I, you, they, we, he, she, it, a gente vai ver um pouco sobre os verbos. E os verbos, eles servem para transmitir ações, sentimentos e estados. E a gente tem os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares, eles se conjugam exatamente da mesma forma, exceto na terceira pessoa do singular, que vai ser he, she, it. Então, a conjugação do to love. I love, you love, he, she loves, it loves, we love e they love. Não muda muita coisa, não é que nem o português. A gente pode até aprender os verbos com mais facilidade no inglês por causa disso. Porque se a gente for comparar com o português, é um pouco mais difícil. Que fala eu amo, você ama, ele ama, vocês amam. É um pouquinho mais complicado. Em inglês não, conjuga tudo exatamente da mesma maneira. E só muda um pouquinho na terceira pessoa do singular, que vai ser o he, o she e o it. E com o to kiss. To love é amar e to kiss é beijar. I kiss, you kiss, he e she kisses, it kisses, we kiss, they kiss. E aí, depois dos verbos regulares, vem os verbos irregulares. Dois verbos irregulares no presente é o to have e o to be. Sim, o to be ele é um verbo irregular. O to have, I have, you have, he, she has, it has, we have e they have, que é o verbo ter, o to have. E o to be, que é o sou ou estou, é I am, you are, he, she is, it is, we are e they are. Como a gente já viu a aula passada e tá reforçando bastante, que é para não esquecer de jeito nenhum. E agora a gente vai fazer alguns exercíciozinhos pra gente lembrar as coisas que nós aprendemos até agora. Então, pega aí o seu caderno, o seu lápis, pra gente tentando completar essas perguntinhas juntos. Então, esse exercise é complete as perguntas com a palavra interrogativa correta. Deixe uma sugestão. Use as respostas da segunda coluna se precisar de ajuda. Então, vamos lá para o exercise. Complete as perguntas com a palavra interrogativa correta. Deixe uma sugestão. Use as respostas da segunda coluna se precisar de ajuda. Então, pega o seu caderno e o seu lápis e vamos tentar resolver juntos essa questãozinha. Aqui eu tenho 12 perguntas, aí aqui do lado eu tenho as respostas. E as respostas me ajudam a entender qual vai ser aquelas information questions que vão caber aqui na frente. Qual é a alternativa correta? Então, a primeira é is she. She is my friend. Então, tô falando de um sujeito, de alguém. Então, o information question vai ser who. Who is she?
She is my friend. Ela é minha amiga. Quem é ela? She is my friend. A segunda. Children do you have? I have 3 children. Eu tenho 3 filhos. Então, tá perguntando de quantidade. Quantos filhos você tem? Então, para essa pergunta, eu uso how many. How many children do you have? E a terceira, do you live? I live in Texas. Então, eu moro no Texas. Então, é uma pergunta a respeito de localização. Então, eu vou usar where, que é onde. Where do you live? I live in Texas. Quarto, you speak English? Yes, I can. Eu vou usar aqui, o que? Aquele meu verbo auxiliar, o do. Do you speak English? Yes, I can. A quinta, are you? I'm fine, thanks. A pergunta é, então, how are you? Information question, how? How are you? I'm fine, thanks. E a sexta é, what is your name? My name is Sam. Ali já tá a nossa respostinha, que é what? What is your name? My name is Sam. Então essa daqui já tá prontinha, já tá com o what na frente. A sétima, does it cost? It's $5. É a pergunta que a gente viu agora há pouco, que é para perguntar quanto uma coisa custa. Então, como é que a gente pergunta? How much does it cost? It's $5. A oitava, do you like pizza? Já dei a resposta aqui para vocês. É o nosso verbo auxiliar, o do. Do you like pizza? Yes, I do. E a 9, did you come here? I came here last year. Então, eu tô perguntando em que período que a pessoa veio aqui. I came here last year. Então, vai ser when, que é quando. When did you come here? I came here last year. Então, eu vim aqui ano passado. You in love? No, I'm not. Que é uma pergunta com o verbo to be. Are you in love? No, I'm not. E a 11ª. Are you so happy? Então, a minha resposta é because I won the lottery. Quando eu tenho a resposta because, sempre a minha pergunta vai ser why. Why are you so happy? Because I won the lottery. You born in the USA? No, I wasn't. Então, eu tô perguntando, you born in the USA? Se a pessoa nasceu em tal lugar. No, I wasn't. Então, vai ser where. Were you born in the USA? No, I wasn't. Ok? E agora vamos para o nosso próximo tópico da nossa aula, que é there is e there are. Então, a gente tem uma diferença entre there is e there are e o verbo have, porque eles são coisas que vão ser bem parecidas, mas são coisas opostas, na verdade. Como é que a gente vai entender isso? O verbo have, ele é o ter de sentido de posse, de eu tenho um lápis, eu tenho um computador, eu tenho uma mesa, e o there is e there are é que tem alguma coisa ali, é o verbo existir, que há alguma coisa ali. Também pode ser traduzido como ter, né? Mas na verdade é o há. Então, para ficar mais claro, vamos passar para os exemplos. E também de entender a diferença entre o there is e there are. Primeiro, na forma afirmativa do there is. Primeiro, para a gente entender o there is. There is a book
on the table. Então, tem um livro ali naquela mesa, ali na mesa. Na verdade, pode ser tanto ter quanto há. Há um livro ali na mesa. É só um livro. E o próximo exemplo é There are 6 books on the table. Tem 6 livros ali na mesa. Ou há 6 livros ali na mesa. Tá? Então, qual foi a diferença que a gente pôde observar do there is e there are? There is só tinha um livro em cima da mesa e there are tem 2 ou mais coisas. Então, there is é usado para singular e there are é usado para plural. A gente viu nas frases afirmativas. Agora vamos ver em exemplos de frases negativas. There isn't any milk in the refrigerator. Não há nenhum leite na geladeira. Então, na negativa com uma contração, there isn't, que é is not. Aí ficou there isn't. There isn't any milk in the refrigerator. Não há nenhum leite na geladeira. No singular. E agora vamos passar para o exemplo de negativa no plural. There aren't, que é are not. Fica there aren't. There aren't 2 dogs in the house. Não há 2 cachorros na casa. Tem, na verdade, um cachorro e um gatinho. There aren't 2 dogs in the house. E agora vamos passar para o exemplo da frase interrogativa. A gente viu na afirmativa, na negativa e agora vamos ver na interrogativa. Lembrando que there is é no singular e there are é no plural. Is there a man in the car? Então eu vou só inverter para fazer a pergunta. A mesma coisa que a gente estava fazendo com as perguntas com o verbo to be. É só a gente inverter e colocar o is na frente. Is there a man in the car? Yes, there is. Ou no, there is not. Ou there isn't. Aí agora a gente vai ver no plural. A frase interrogativa no plural. Are there 10 people in the family? Yes, there are. Ou no, there are not. Ou no, there aren't. Tá? Então, posso responder tanto que sim quanto que não. Se eu respondo que sim, fica yes, there are. Se eu respondo que não, no, there are not. Ou no, there aren't. E agora, uma ferramenta muito importante para o estudo de inglês, principalmente para quem quer aprender a pronunciar melhor as palavras, ou que quer que essa pronúncia saia com um acento mais estrangeiro, não quer tanto esse acento do português. Então, é só ir lá pesquisar no Google essa ferramenta aí, o English. É uma ferramenta gratuita, disponível na internet para qualquer um. E aí eu pesquiso nela, tanto pode ser uma palavra ou uma frase, e aí ela vai me dar vários exemplos em vídeos. Vai pegar vários vídeos da internet e selecionar com a palavra ou com a frase que você pesquisou. E aí você pode pesquisar o S é pro americano, o Q é para britânico e o S é com um sotaque australiano. Então você pode ter o exemplo dos 3. Por exemplo, você acabou de citar o there is e there are e quer ver em mais exemplos, quer ver no cotidiano, quer ver, aparece bastante em palestras também. Aí vai lá e coloca there is
e coloca na opção do S, ou o ALL, que é all, que é tudo, que vai aparecer dos três. Ou pode selecionar um que mais te agrada, ou que você tem preferência para estudar. E agora tá na hora da gente praticar, practice time. No final desses slides vai ter a resposta de cada uma dessas alternativas. Mas agora a gente vai analisar essas frases e vai ver se a gente acha algum erro nelas. E aí no final a gente vai ver o que errou, o que acertou, tá bom? Primeira é How many sisters do you have? Será que essa frase tá certa? Tá perguntando de quantidade. Para quantidade eu uso how many. How many sisters do you have? Eu acho que tá tudo correto. Mas pode ser que eu também erre. Mas vamos lá. A quarta. Are there a car in the garage? Eu tô falando de só um carro. Só um carro na garagem. E a gente usa o are para plural, então eu acho que tá errada essa. Tem que ser Is there a car in the garage? Aí sim, porque aí eu vou estar perguntando no singular, porque só tem um carro. Vamos para a próxima. I have some friends in Australia. Eu tenho alguns amigos na Austrália. Eu acho que tá tudo ok, porque o have tá com sentido de posse, de eu tenho alguns amigos na Austrália, então eu acho que tá ok. Então vamos para a sexta. There aren't have any customers in the store. Não tem como ter numa frase aren't e have. Eu tenho que optar por um dos dois. Ou é posse ou tá indicando que tem alguma coisa ali. Então vamos ler de novo. There aren't any customers in the store. Or there have any customers in the store. Não tá indicando posse aqui, não é uma coisa que a pessoa tem, mas está indicando que não tem nenhuma customers in the store. Então eu vou optar pelo there aren't any customers in the store. A sétima. Why aren't there any dishes on the table? Why aren't there any dishes on the table? Aqui tá numa pergunta no negativo, mas vamos ver nas nossas respostas depois. Por enquanto eu tô achando essa mais ou menos. Vamos pra oitava. Do there a restaurant in the hotel? Do there a restaurant in the hotel? Aqui eu colocaria o is there a restaurant in the hotel. Eu acho que ele não usou o auxiliar certo. E a nona. I think there is some people waiting outside to see you. Eu acho que é I think there are some people waiting outside to see you. Porque people eu tô falando de mais de uma pessoa. Person é só uma pessoa. People são pessoas. E como tá no plural, eu usaria I think there are some people waiting outside to see you. Então, a décima. Is there always so many people at the zoo? Is there are always so many people at the zoo? Não sei, não tô conseguindo achar nada por aqui, mas vamos continuar e no final a gente vê as nossas respostas. There is a bear at the zoo, but there aren't any elephants. There is a bear at the zoo, but there aren't any elephants. Eu acho que tá tudo ok aqui, vamos seguir. Sam has a few hours to finish his work. O Sam tem
algumas horas para terminar o seu trabalho. Acho que tá tudo ok aqui também. Vamos seguir. Is there schools near your home? Aqui já deu para ver de cara um errinho. Eu tô falando de schools, eu tô falando de mais de uma escola. Então tem que ser o are. Are there schools near your home? Ok. Próximo. How many countries is there in South America? How many countries? Eu diria que é How many countries are there in South America? Porque a gente está perguntando quantos countries is there in South America. Não tem como ser o is, tem que colocar are. Are there have a phone that I can use? Eu tô falando de só um phone, que é só um celular. Estou falando de só um celular, então não tem como ser are. Então é is. Is there have a phone that I can use? E a última, I have brown hair and green eyes, que eu tenho cabelo castanho ou marrom e olhos verdes. Acho que tá tudo ok. Vamos ver as nossas respostas. A primeira, né, que no caso é a nossa terceira aqui, tá correta. A 4 é Is there a car in the garage? Porque é só um carro, então é is. A 5 estava correta. A 6, que é... Lembra que a gente falou que não dava para ter aren't e have na mesma frase, então tira, corta o have e fica só o there aren't any customers. A 7 estava ok. A 8 não é are there restaurant in the hotel, é is there a restaurant in the hotel. A 9, I think there are some people. Lembra? Porque não é só uma pessoa, não é person, é people. Então, como são pessoas, tá no plural, eu vou falar I think there are some people. A 10, are there always so many people? Então, não fica is, é are there always so many people? A 11 e a 12 tava ok. E a 13, are there schools near your home? Near your home não é is, porque é schools, é mais de uma escola, então é plural, fica are. How many countries are there? Então são countries, não é só country, é countries, tá no plural, então fica are. E is there a phone that I can use? É só um phone, só um celular, então não é are, é is. Is there a phone that I can use? E a última estava tranquila, correta. E esse foi o material utilizado para fazer o nosso slide, inglês para leigos. E essa foi uma aula bem basiquinha, relembrando alguns tópicos básicos do inglês, como o verbo to be, perguntas com o to do, os pronomes pessoais, there is, there are, as frases afirmativas e negativas para a gente inverter. Apesar de serem tópicos bem simples do inglês básico, é preciso a gente atentar e a gente realmente revisar esses tópicos simples para as nossas questões do Enem. Hoje a gente não vai resolver questões do Enem específica, mas vocês podem estar pedindo para os monitores ao longo da semana. Ou se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse slide, com relação a alguma pergunta que pode ser que tenha ficado, só se comunicar com os nossos monitores que vão estar disponíveis para ajudar vocês. Se vocês quiserem mais questões do Enem ou mais questões sobre there is, there are, mas realmente é muito importante sempre estar passando por esses tópicos mais básicos de inglês para a gente revisar e não errar nenhuma questão
e ajudar a gente a ler melhor e a entender as questões. Mas foi isso aí, essa semana, um ótimo estudo para vocês. Tchau, tchau.